Olá, pessoal, boa tarde. Pessoal, eu fiquei de mostrar para vocês como fazer o exercício de hoje, mas antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o procedimento, né? Como é feito o procedimento para determinação de macro e microporosidade. E eu passei aqui um roteiro sobre esse procedimento, lembrando que para isso é necessário uma mesa de tensão. Infelizmente, a gente não tem ela. A gente até tem um projeto de uma mesa de tensão, mas ela não foi terminada, né, finalizada. Mas eu vou passar para vocês como se houvesse tido esse processo de mesa. Então, primeiramente, para a determinação de macro e microporosidade, consequentemente porosidade total, a gente faz o procedimento da coleta das amostras, né? Então, as amostras, elas são indeformadas de solo a partir daqueles anéis volumétricos, como nós fizemos, para quem foi e participou, na aula de capacidade de campo. Então, são aqueles anéis que são em formatos indeformados, ou seja, preserva-se a conformação, então, do solo como ele está ali, né, em campo, para, inclusive, preservar a porosidade, né? É como se nós representássemos no laboratório, ou no caso, na determinação aí, como se fosse a estrutura original daquele solo. Então, por isso que se chama indeformado. Então, preparação das amostras, né? No laboratório, a gente primeiramente vai retirar o excesso, fazer aquele toalete que o Tom fez e demonstrou das extremidades, porque nós precisamos do volume exato daquele solo naquele anel. Então, ele tem que ser muito bem representado. Então, para nós termos esse volume de solo conhecido, né? Então, a gente deixa ele dentro somente do que está fazendo correspondência ao anel. Daí, é uma metodologia, existem outras, mas utilizando aquela borrachinha de dinheiro, né, que é aquele elastiquinho, a gente fixa um tecido permeável. No caso aqui o Tom fez, a gente pode utilizar aquele Perflex, que ele é permeável, né, na extremidade inferior de cada anel, para evitar perda de solo durante a sua saturação com água e nas pesagens. Então, o procedimento, tanto na determinação de capacidade de campo, quanto na determinação de porosidade e densidade do solo, é o mesmo, né? Então, a gente primeiramente vai fazer a saturação de água desse anel. Então, como que vai ser feito? Então, a gente vai fixar, né, essa borrachinha do dinheiro, o tecido, e depois a gente vai colocar o anel na bandeja, né, com uma altura mínima igual à altura do anel, como foi feito, acrescentando água aqui deionizada, eles estão falando, né, mas normalmente se utiliza pelo menos a destilada, até um terço da altura do cilindro. Então, a gente não chega a completar até em cima, então um terço do cilindro. E acrescentar água gradativamente, né? Intervalo de 1 hora até completar uma altura de 2 terços do cilindro. Então, é feito assim de forma gradual, acrescentar água. Então, depois de saturada a água, né, você vai pesar a amostra e anotar os valores dessa massa do solo saturado. E como a gente percebe que ele está saturado? Quando ele começa em cima a soltar água, como se ele puxa a água, né? Então, por cima ele já está todo molhado, a gente sabe que é a massa de solo saturado. Então, é o MSSAT, onde a gente vai utilizar isso na forma. Então, após isso, né, nós vamos transferir as amostras para uma mesa de tensão, que é essa mesa que a gente está falando, e ajustando o valor de 60 centímetros na coluna d'água, porque essa mesa ao lado ela tem uma coluna d'água. Então, a gente tem essa coluna em 60 centímetros de água. E para que ela vai servir? Ela vai servir exatamente para retirar uma parte dessa água, vocês vão entender. Então, ó, é, quando as amostras estiverem equilibradas na tensão de 60 centímetros de coluna d'água, então vai ser cessada a drenagem da mesa de tensão. Então, é um equilíbrio. É quando já ocorreu a drenagem e parou. Vai pesar as amostras para obter a massa de solo úmido. Então, é MSU. O que seria essa massa de solo úmido? Seria quando se retira, então, a água que está nos macroporos, tá? E aí depois a gente leva a estufa por 24 horas em 105 graus.
e em seguida retirar as amostras da estufa, resfriar, né, num dessecador ou o dessecador é aquele de vidro, que está até na aula passada que eu disponibilizei, e pesar para obter a massa de solo seco, tá joia? Então a gente vai ter aqui a massa do solo seco. Aqui tem uma observação, né, que a massa do solo saturado é a soma das massas do anel volumétrico, solo saturado, tecido permeável e da borracha de dinheiro. A massa de solo seco é a soma da massa do anel, do solo seco, do tecido permeável e da borracha de dinheiro, né? Então, tudo isso, tanto do solo seco quanto do solo saturado, a gente está levando em consideração esses pesos, tá? Então, temos dois tipos de cálculo da porosidade total. Então, a gente tem o método da pesagem, tá? Que é a porosidade total. Então, vai ser o que aqui? A massa do solo saturado menos a massa do solo seco, dividido pelo volume do anel volumétrico, tá? Já o método calculado, a gente vai tirar do quê? Da densidade de solo sobre a densidade de partícula. Então, a gente tem o método calculado, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem que a densidade do solo, ele leva em consideração o volume, né, explorado inclusive pelos poros. Já a densidade de partícula leva em consideração apenas o peso de cada partícula. Areia, silt e argila, né? Então, aí a gente vai ter a distribuição do tamanho de poros do solo. Então, a gente vai ter a diferença, é a porosidade total, então, vai ser a massa do solo saturado menos a massa do solo seco dividido pelo volume. Mas, quando a gente quer determinar a microporosidade e a macroporosidade, a gente vai ter a massa do solo úmido, tá? Menos a massa do solo seco. Então, a massa do solo úmido vai ser o quê? Vai ser aquela massa do solo que você drenou após aqui, ó, a massa do solo, pesar as amostras para obter a massa do solo úmido. Então, ó, quando as amostras do solo estiverem equilibradas na tensão de 60 centímetros de coluna de água, cessada a drenagem da mesa de tensão, pesar as amostras para obter a massa do solo úmido. Então, esse solo úmido, a gente vai tirar e determinar, então, a microporosidade, tá bom? Então, a microporosidade é determinada pela subtração dessa massa do solo úmido tirado da mesa, menos a massa do solo seco, que vai ser levado em estufa. E a macroporosidade, então, a gente tira aí pela diferença, porque nós temos a porosidade total já determinada, que é a massa do solo saturado menos a massa do solo seco, e a gente faz por diferença. Basicamente, esse é o processo, pessoal, de determinação de macro e microporosidade. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos da mesa de tensão, tá? Então, a mesa de tensão, ela faz o quê? Ela retira a água, certo? Ela vai retirar a água, primeiramente dos macroporos, e depois a gente fica com o solo úmido, que é onde determina-se os microporos, tá bom? E aí, pessoal, eu vou passar um estudo dirigido para vocês, que é esse aqui. Então, eu fiz um estudo dirigido, né, que é um levantamento de alguns atributos físicos de dois solos de uma propriedade, onde se cultiva o eucalipto. O engenheiro agrônomo Barro Florestal obtiveram, né, a tabela 1 e os quadros 1 e 2 apresentados a seguir. Então, aqui tem a textura desse solo, né, e os valores aqui que existem aqui para vocês determinarem. Então, tem o volume do cilindro, né, a soma aqui que nós temos do solo 1, do solo A e do solo B, aqui as legendas. Então, tem o método da pesagem para vocês determinarem, né, que está aqui, que eu vou compartilhar isso, o método da pesagem. E o método calculado, tá? Então, o método calculado, o método da pesagem, microporosidade e porosidade total. Então, a gente tem esses dois métodos, certo? Então, aqui vocês têm todos os atributos para os cálculos de densidade de solo, densidade de partícula. Lembrando que na aula de densidade de solo, densidade de partícula está descrito como isso, vocês devem determinar. Então, vocês façam uma revisão, um estudo dirigido, tá? Vale nota, vale os 2 pontos. Aqui, ó, tá? As densidades
né? Então, vocês têm que fazer aí os cálculos, tem todas as fórmulas aqui, tá bom? E algumas questões que vocês vão ter que interpretar e responder, tá, pessoal? Lembrando que deve ser feita à mão, tá bom? Vocês façam à mão esses exercícios. É individual, tá? E vocês tentem entregar até hoje. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar no grupo. Caso vocês não consigam entregar até hoje esses exercícios, eu vou estender o prazo, mas comecem hoje na aula para tirar as dúvidas, tudo bem? É isso, pessoal. Então estamos aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Obrigada.